para o Salmo de número 1, ok? Vamos começar olhando para esse que é a porta de entrada nos Salmos, no livro de orações e músicas do povo de Deus. Jonathan, direto da Austrália, muito bom, vamos que vamos. Na Austrália o dia está findando já. Bom dia para Thalita Alvim, de Machado. Essa é uma pergunta importante. A Polly está perguntando, está no YouTube também? Não está no YouTube hoje, porque eu esqueci de trazer a câmera aqui para casa. Mas amanhã, a partir de amanhã, também estaremos ao vivo no YouTube, tá bom? No YouTube, beleza? Por enquanto, estamos aqui só no Instagram mesmo, mas amanhã a gente começa no YouTube. Olha quem chegou aí, minha mãe está aqui, a dona Nábila Ferreira também. Muito bom dia. Vamos que vamos, Campina Grande com a gente. Não esqueçam do Ministério do Aviãozinho, mas vamos para a Palavra de Deus. Salmo de número 1. Salmo de número 1. Como é feliz, ouça com fé a leitura da Palavra de Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Eles são como palha, que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Leva à destruição. Queridos, esse salmo é o primeiro salmo da Bíblia, é a porta de entrada para o livro de oração, o livro das músicas de Israel, e ele começa nos dando o caminho para a felicidade. Não é isso que todos nós buscamos? Tuta Moraes cantava, todos buscam a felicidade, todos querem conhecer o amor, estão em busca desse tal tesouro, um tesouro de grande valor. É isso que todos querem a felicidade. O mundo, eu, você, todos nós tomamos decisões no nosso dia a dia porque nós acreditamos que essas decisões irão nos fazer felizes. Nós acreditamos que se nós tivermos isso, se nós alcançarmos aquilo, nós teremos a felicidade. O Salmo 1 começa reconhecendo o caminho daquele que é verdadeiramente feliz. O Salmo 1 começa nos mostrando, começa nos dando o caminho para a verdadeira felicidade. E onde está a verdadeira felicidade? Bom, primeiro ele nos mostra o caminho que a gente não deveria trilhar. O caminho que nós não deveríamos trilhar é um caminho de 3 passos. O caminho de seguir o conselho dos ímpios. Então eu começo a ouvir conselho. Começo a ouvir os ímpios, as ideias dos ímpios, os pensamentos dos ímpios, as coisas que os ímpios valorizam, os propósitos dos ímpios. E olha, deixa eu contar uma coisa para vocês, pessoal. Desde que o Instagram passou a existir, como ficou mais fácil seguir o conselho dos ímpios. Porque o conselho dos ímpios não vem num pacotinho, não vem num visual de diabinho com chifrinho, com tridente na mão. Não, o conselho dos ímpios muitas vezes ele vem empacotado de maneira bela. Ele vem empacotado de maneira atraente. E a gente aqui, com o nosso Instagram na mão, com o nosso celular na mão, ouvindo o conselho dos ímpios, ouvindo os ímpios dizendo pra gente o que é importante, ouvindo os ímpios dizendo pra gente o que é que vai nos fazer feliz, ouvindo os ímpios dizendo pra gente como educar nossos filhos, ouvindo os ímpios dizendo pra gente o que é uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E muitas vezes o Instagram tem sido ferramenta usada para ouvir o conselho dos ímpios. Mas como é feliz aquele que não ouve o conselho dos ímpios. Ele não ouve o conselho dos ímpios, mas ele também não imita a conduta dos pecadores.
primeiro passo é ouvir o conselho dos ímpios. O segundo passo está aqui, ó. Você observa. Você começa a ver como as pessoas vivem. Você começa a ver o estilo de vida das pessoas. Você começa a ver o que elas compram e você quer comprar também. Você começa a ver as férias que elas têm e você começa a achar que você precisa daquele tipo de férias, porque é aquele tipo de férias que vai te fazer feliz. Você começa a ver as músicas que elas ouvem. Você começa a ver as roupas que elas vestem. Você começa a ver as amizades que elas têm, os lugares que elas frequentam, e você começa a imitar aquela conduta. Você começa a ver como é que ela trata o marido dela. Você começa a ver como é que ele trata a esposa dele. Você começa a ver a conduta dos ímpios e você começa a imitar essa conduta. O autor dos Salmos, o primeiro salmo, a porta de entrada para o livro de adoração do povo de Deus, nos diz como é feliz quem não faz isso, quem não segue o conselho dos ímpios, quem não imita a conduta dos pecadores. E o terceiro passo é quem não se assenta na roda dos zombadores. Semana passada, reverendo Renan Dias, lá de João Pessoa, na Paraíba, Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, um amigo querido, ele esteve aqui na minha igreja, ele expôs o Salmo 1, e uma coisa me chamou muita atenção na exposição dele, quando chegou nesse nem se assenta na roda dos zombadores, ele colocou da seguinte forma: esse se assentar na roda dos zombadores é fazer do mundo o seu mundo. É aquele momento em que já não existe mais distinção entre você e o mundo. O mundo se tornou a sua casa. Você se sente confortável ali. Você se sente à vontade para estar e viver da maneira como o mundo vive. Você ficou à vontade com eles. O mundo se tornou o seu mundo. Esses são os passos para a desgraça. Porque o texto começa dizendo como é feliz, ou como é abençoado, Bom, se você seguir os passos contrários do que é feliz e do que é abençoado, você pode ter certeza que sua vida vai ser uma desgraça. Vai ser uma desgraça. Talvez ela não seja uma desgraça aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo você seja bem-sucedido. Aos olhos do mundo você seja uma pessoa desejada, uma pessoa bonita, uma pessoa que as pessoas olham e admiram e acham que está bem. Mas aos olhos de Deus, à luz da eternidade, quão desgraçado é você. Quão desgraçado é você. Quão não abençoado é você. Quão infeliz é você por ouvir o conselho dos ímpios, por imitar a conduta dos pecadores e por fazer deste mundo o seu mundo. Mas existe um passo fundamental, decisivo para a felicidade verdadeira, a bênção verdadeira. E esse passo decisivo, esse passo fundamental, está no versículo 2. Ao contrário, sua satisfação, nós estamos no Salmo 1, tá? Para quem tiver chego aqui. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ora, o que era a lei? Aqui no período do Salmo 1, a lei era os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ok? Isso era a lei. E a lei, ela era o registro do agir de Deus. Ela era o registro do Deus Criador. Ela era o registro do Deus que foi abandonado, que os homens viraram as costas para ele, no Gênesis 3. Ela era o registro do Deus resgatador, que resgatou Israel, que libertou Israel da escravidão do Egito. E ela é o registro de Deus fazendo novas todas as coisas, levando o seu povo para uma terra prometida e dando ao seu povo a sua boa, perfeita e agradável vontade para que eles vivessem da forma como o povo de Deus é chamado a viver pelo seu Deus. Isso é a lei. Isso é a lei. E o salmista está dizendo que a pessoa verdadeiramente feliz, presta atenção nisso, a pessoa verdadeiramente feliz não é apenas a pessoa que medita na lei de dia e de noite.
veja bem, não é só isso. Não é só isso. A pessoa verdadeiramente feliz, vocês perceberam aí no texto qual que é a diferença? Ela não está apenas lendo a lei, ela não está apenas meditando na lei, mas tem uma característica fundamental na vida dessa pessoa. Olha para o texto, olha para o Salmo 1, versículo 2. Olha o que faz a diferença e o que torna essa pessoa verdadeiramente feliz. Olha aí, achou aí no texto? Achou aí no começo do versículo 2? A sua satisfação está na lei do Senhor. Não é que ela, vou pegar a Bíblia aqui, vou ler, porque tem que ler, porque... Não, a sua satisfação, essa palavrinha aqui, a tradução, a ideia da tradução, ela é alegria, deleite, prazer. O prazer dessa pessoa, o deleite dessa pessoa, a alegria dessa pessoa está na lei do Senhor. Está na lei do Senhor. E por que a alegria dela está na lei do Senhor? Porque a satisfação dela está na lei do Senhor. Porque o prazer dela está na lei do Senhor. Ela faz o quê? Ela medita na lei, de dia e de noite. Ela medita na lei. Ela pensa na lei. Ela rumina a lei. Pensa a ideia do ruminar dos animais ruminantes, né? Eles mastigam o alimento, engolem. Passa um tempo, eles trazem de volta. Mastiga mais um pouco, engole. Queridos, é isso que nós somos chamados a fazer com a palavra de Deus. Às vezes a gente acha que a gente precisa ler a Bíblia toda, todos os anos, todas as vezes, e a gente perde alguns privilégios, porque às vezes a gente corre muito rápido na nossa leitura. A gente precisa degustar. É o que a Loriette está falando. Ê, saudades da dona Loriette, do seu Luiz. Aliás, se o seu Luiz quiser cantar no final da live hoje, hein, ia ser legal. A gente precisa degustar. A gente precisa ruminar. A gente precisa ler a lei de Deus. A gente precisa pensar na lei de Deus. Aí o dia passa e a gente volta naquele trechinho que a gente leu. A gente volta no como é feliz. Aquele que não ouve o conselho dos ímpios, imita contra os pecadores, faz do mundo o seu mundo. A gente pensa, a gente medita, a gente rumina na lei do Senhor. Na lei do Senhor. E aí o salmista, ele traz duas imagens ilustrativas para a gente. Ele fala, essa pessoa, ela é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Essa pessoa é uma pessoa cuja alegria, satisfação, capacidade de produção não depende das circunstâncias externas. Não depende da chuva. Não depende se as circunstâncias externas são favoráveis ou não. Mas essa pessoa, a capacidade de produção, a alegria, a satisfação dela é perene. Por quê? Porque ela está enraizada ao lado de um rio. A água do rio está nutrindo essa árvore todos os dias da vida dela. E por isso, ela dá fruto em tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo que ela faz prospera. É isso. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Que nós estejamos enraizados na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Porque é enraizados na palavra de Deus que a nossa vida irá prosperar. Não no sentido financeiro, gente. Esse não é o foco da palavra de Deus. Mas nossa vida irá prosperar no sentido de que nós iremos fazer e fazer bem feito aquilo que Deus nos chama a fazer. Por quê? Porque não dependemos das circunstâncias externas. A nossa vida está sendo nutrida no rio da palavra de Deus. Qual é o contrário disso? O contrário disso são os ímpios. Versículos 4. Não é o caso dos ímpios. Ao invés de serem como a água plantada junto ao ribeiro das águas correntes, os ímpios, eles são como a palha. A palha do trigo, que é descascada, tirado o grão e a palha lançada. É como a palha que o vento leva. A palha que o vento leva. Isso é interessante de pensar. Porque, querido, sabe quando é
que ficará mais evidente para você, se você é o feliz do Salmo 1, se você é esse bem-aventurado, ficará mais evidente nos dias das provações, nos dias das dificuldades, quando os ventos quentes baterem sobre as nossas vidas. É ali que eu e você descobriremos se temos sido a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Quando aquele vento quente, sem chuva, árido vier, descobriremos se temos sido a árvore plantada junto ao ribeiro das águas ou se estamos vivendo como palha. O vento vai nos levar. Nós não vamos resistir na comunidade dos justos. Queridos, quantas e quantas e quantas e quantas e quantas pessoas passaram pelas comunidades dos justos? Passaram, estiveram conosco por um tempo e se foram. Por quê? Porque o vento seco e quente das dificuldades dessa vida sopraram e não tinha raiz junto ao ribeiro das águas. O vento veio e o vento levou. Não resistiram, não permaneceram na comunidade dos justos. É isso que diz o versículo 5. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Queridos, a gente lê isso daqui e a gente precisa reconhecer uma coisa. A gente precisa reconhecer uma coisa. Eu e você, quem aqui pode dizer que de forma perfeita não tem seguido o conselho dos ímpios? De forma perfeita não tem se assentado, ou melhor, não tem imitado a conduta dos pecadores? Quem aqui pode dizer que de forma perfeita não se assenta na roda dos zombadores? Quem aqui pode dizer que de forma perfeita a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite? Quem aqui pode dizer isso? A gente olha para isso daqui e a gente olha para nossas vidas e a gente fala, se isso aqui, eu sou palha, eu sou palha. O Senhor não aprova os meus caminhos muitas vezes. E os meus caminhos levam à destruição. Mas aí, queridos, eu e você, nós somos lembrados de que o abençoado, o feliz, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio e quando Ele esteve aqui na terra como meu representante, seu representante, vivendo a vida no meu lugar e no seu lugar, Ele de forma perfeita não ouviu o conselho dos ímpios, não imitou a conduta dos pecadores, não se assentou na roda dos escarnecedores, não fez deste mundo o mundo dele de forma perfeita. E ao contrário, o deleite dele, o prazer dele estava na lei do Senhor. Ele é a lei do Senhor, Ele é a palavra de Deus e Ele se deleita no convívio, no relacionamento com o Pai, no meu e no seu lugar. Ele é esse bem-aventurado, Ele é esse feliz, Ele é esse abençoado no meu e no seu lugar. Então, quando eu e você lemos o Salmo 1, nós vemos que a gente está tão longe do ideal. A gente está tão longe de onde nós deveríamos estar. Mas nós não desanimamos, porque Jesus cumpriu o Salmo 1 de forma perfeita no meu lugar e no seu lugar, para que eu e você pudéssemos nos tornar árvore plantada junto ao ribeiro das águas, por meio dele, porque a gente está enxertado nele, nós estamos nele, na videira verdadeira, plantada junto ao ribeiro das águas. E é por isso que nós estamos firmes em meio às tempestades da vida. Amém? Queria indicar 2 materiais para vocês e chamar alguém para cantar pra gente. Alguém quer cantar pra gente? Alguém quer cantar pra gente? Antes de cantar, nós vamos ler uma oração
do livro Vale da Visão, tá bom? Amanhã tem mais, chame seus amigos. Amanhã, às 6h45, tem mais. Nós vamos pro Salmo 2, tá bom? Mas eu quero indicar 2 materiais. Eu vou indicar esses materiais durante essa sessão de lives aqui. Tentei, irmãos, mandei mensagem para as 2 editoras, tentando cupom de desconto para vocês. Infelizmente, elas nem me responderam. Tô sem moral com essas editoras, mas quero indicar esses 2 materiais porque são ótimos materiais, tá bom? Não ganho nada com isso, são ótimos materiais, eu quero indicar para vocês. Primeiro, No Senhor Me Refugio, editora Thomas Nelson, tá bom? Tá aqui, ó, editora Thomas Nelson, No Senhor Me Refugio, devocionais, 150 devocionais diários nos Salmos, do Dane Ortland, ok? Dane Ortland, excelente material. E maravilhoso, Descobrindo Jesus nos Salmos. Esse aqui é um devocional infantil que eu quero indicar fortemente. Esse daqui é da Pão Diário Kids. Pão Diário Kids, tá? Quero indicar isso aqui fortemente para vocês. Material fantástico, fantástico, muito bom, muito útil para todos nós, tá bom? Quem vai cantar pra gente? Se você pode cantar pra gente, não sei se o seu Luiz está aí, se ele tem disposição de cantar pra gente, mas quem quiser cantar pra gente, me avisa que eu vou te colocar na live aqui comigo e aí você canta pra gente. Mas antes disso, antes da gente cantar, eu quero orar uma oração, está no livro chamado O Vale da Visão, que é uma coletânea de orações puritanas, tá bom? Uma coletânea de orações puritanas. Então, puritanos são um grupo de pessoas que viveram no século XVII, século XVIII, e eles escreviam as suas orações. Eles escreviam as orações. E a gente tem um livro que é uma coletânea de orações desses irmãos. Lindas orações, tá? Lindas orações. E eu quero ler essa oração para vocês, para a gente orar ela juntos aqui, tá bom? A oração se chama Garantia. Ela está na página 66 do livro Vale da Visão. Tá? Paloma, eu indico a Vida no Evangelho para todo mundo. A Vida no Evangelho é um baita curso, uma baita escola. Para quem quer aprender vida cristã, vale muito a pena. Sim, o Vale da Visão é o nome do livro das orações, tá? Vamos lá. Garantia é o nome da oração. Deus Todo-Poderoso, sou amado com amor infinito, revestido de justiça eterna, minha paz flui como um rio, meus confortos são inúmeros e abundantes, minha alegria e triunfo inexplicáveis. Minha alma está viva com o conhecimento da salvação. Minha consciência de ter sido justificado é inequívoca. Tenho poucas coisas a pedir. Jesus, sorri a minha alma como um raio do céu, e minhas súplicas são engolidas pelo louvor. Quão doce é a gloriosa doutrina da eleição, quando baseada na tua palavra e forjada interiormente dentro da alma. Bendigo-te porque hás de suster o pecador que amaste, e te empenhas para que ele não te abandone. De outro modo, eu nunca chegaria ao céu. Escapa-me a compreensão da obra da graça no coração, se nego a minha nova natureza e a minha vida eterna. Se Jesus não fosse a minha justiça e redenção, eu afundaria no mais profundo inferno. Pelos meus erros, defeitos, incredulidade e falta de amor. Se Jesus não fosse pelo poder do seu Espírito a minha santificação, não haveria pecado que eu não cometesse. Quando terei a sua mente? Quando serei conformado à sua imagem? Todas as boas coisas da vida são menos do que nada, quando comparadas com o seu amor, e com um vislumbre do teu favor eletivo. Todos os tesouros de 1.000.000 de mundos não poderiam me tornar mais rico, mais feliz ou mais satisfeito, pois as insondáveis riquezas dele são minhas.
Um instante de comunhão contigo, uma visão da sua graça é inefável, inestimável. Mas, ó Deus, eu não poderia ansiar pela tua presença se eu não soubesse quão doce ela é. E isso não pude saber senão pelo teu Espírito em meu coração. E não pude amar-te de modo algum, exceto quando tu me elegeste, chamaste, adotaste e salvaste. Bendigo-te pelo pacto da graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem se dispõe, gente? Quem se dispõe a cantar pra gente